Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminade. Podemos sentar um instantinho, irmãos amados. Amados do meu coração, domingo de hoje é o domingo de Cristo Rei e é o dia em que a igreja celebra também o dia dos leigos. Já vamos entender por quê. Domingo de Cristo Rei é esse dia da solenidade de Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É o encerramento do ano litúrgico. E daí é sempre bom a gente compreender um pouquinho essa dinâmica, da liturgia. Então, durante o ano, o ciclo do ano, nós passamos por todo o mistério da salvação. Próximo domingo, meus amados, será o primeiro domingo do que mesmo, que o padre já esqueceu? Primeiro domingo do Advento. O Advento é aquele que há de vir. Então, a partir de domingo que vem, são 4 domingos do Advento, nós começamos a preparar aquele que há de vir. E nesse preparar aquele que há de vir, nos 4 domingos, a gente vai lembrando toda a história da salvação, os profetas, os que vieram antes de Jesus, preparando para a vinda do Senhor Jesus. Daí nós celebramos os 4 domingos, vamos encontrar com Jesus que vem no Natal. Jesus nasce, vem no Natal. Temos depois o tempo de Natal, depois vem o tempo comum, a gente começa a crescer com Jesus na liturgia. E vamos caminhando com Jesus ao longo do ano até chegarmos no tempo de Quaresma. Vamos com Jesus para o deserto, depois vamos viver a Semana Santa, a morte, paixão, morte e ressurreição, e a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Celebramos aquela alegria toda e depois caminhamos de novo no tempo comum, vivendo todos os ensinos de Jesus. Aí vem o tempo de Pentecostes, quando a igreja nasce, Jesus escolhe os seus apóstolos, depois os apóstolos saem para pregar, para anunciar, para batizar, para evangelizar. Damos a volta toda e começamos daí a ver os finais dos tempos, que foi o que a gente estava lendo nos últimos domingos. E aí nós chegamos na coroação do domingo do Cristo Rei do Universo, que é o que a gente celebra hoje, encerrando hoje o ano litúrgico. Se a gente fosse comparar, seria como se hoje fosse o dia 31 de dezembro no ano civil. Encerramos o ano litúrgico, o ano B. Domingo que vem, no primeiro domingo de Advento, vamos começar o ano litúrgico C. A, B e C. É o ciclo da liturgia. 3 ciclos litúrgicos, A, B e C. Nós lemos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. No ano A, o Evangelho de Mateus, no B, o de Marcos, no C, o de Lucas. E o 4º evangelista, que é o de João, que inclusive é esse que nós lemos hoje aqui, nós lemos no meio desses 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, nós fechamos um ciclo todinho. Mas a cada ano a liturgia contempla todo o mistério da salvação. Essa graça de caminharmos com Cristo, de vivermos com Cristo, desde o princípio, celebrando, preparando, vivendo a graça, encerrando o ciclo. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo, por isso que as leituras de hoje, elas são uma espécie de resumo de toda essa história.
de tudo que Jesus veio. Por isso que nós começamos com a primeira leitura da profecia de Daniel. Profecia de Daniel. Daniel é um profeta, não conheceu Jesus, viveu séculos antes do Senhor, mas ele recebe de Deus essa profecia. E a cena que Daniel relata para a gente é justamente essa coroação, né? Foram-lhe dados poder, glória e realeza, diz Daniel no capítulo 7. Todos os povos e nações e línguas servem ao Senhor. Seu poder é um poder eterno, não lhe será tirado, e o seu reino é um reino que não terá fim, não se dissolverá. Então ele já está vendo esse Cristo, Rei do Universo, esse Senhor, mas ainda é uma profecia daquilo que virá. No salmo que a gente cantou, a gente dizia: Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Temos um Deus que é rei, que se veste de majestade. No texto que a gente proclamou da segunda leitura, é livro de Apocalipse, aí já é final da história, já é revelação, já é aquelas coisas que virão. Daniel, um Senhor que virá. Apocalipse, esse Senhor que veio e que vai vir numa segunda vinda. E aí o João, Apocalipse, ele diz: olhai, ele vem com as nuvens, todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram, virá com as nuvens, com poder e glória. Esse Jesus Cristo, que é o testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano Rei da terra. Jesus que nos ama e que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós temos um Rei que nos ama. Não é um rei que tira o nosso sangue, muito pelo contrário, é um rei que derrama o seu sangue por amor de nós, para nos libertar dos nossos pecados. É um rei que não quer ser servido por nós, mas um rei que nos serve. É uma inversão da lógica do reino desse mundo. Por isso ele diz aqui: eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Ele mesmo diz: eu sou o alfa e o ômega. A letra A e Z do alfabeto grego. Alfa, A, ômega, o Z. Eu sou o princípio e o fim, o início e o fim de todas as coisas. Aquele que é, aquele que veio, que vem e virá. Como é um que veio, que vem e que virá? Que veio, porque ele já veio, já nasceu. Tem a história desse Senhor que viveu há 2000 anos atrás, que nasceu numa manjedoura. É um Deus que já veio, já se encarnou. É a palavra divina, que o verbo encarnado, a palavra que se encarnou e veio morar entre nós. Já veio, já andou aqui, já se entregou por amor de nós. Ele veio e ele vem. Como que ele vem? Quando que ele vem? A cada missa. Todas as missas nós rezamos, fazemos a oferta do sacrifício e pedimos o Espírito Santo e trazemos Jesus, que vem. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Quando você na sua casa faz a sua oração, Jesus vem. Quando você na sua casa lê a palavra de Deus, Jesus vem. Quando você na sua casa reúne os seus para um momento de oração, quando você sozinho junta as mãozinhas, fecha o olhinho e reza, Jesus vem. Quando você vem no momento de adoração diante do Santíssimo Sacramento, Jesus vem. E virá na sua segunda vinda, virá com poder e glória. Daqui a pouquinho nós vamos rezar a nossa profissão de fé. Jesus Cristo, que ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar vivos e mortos. Ele virá. Então o nosso Senhor, nosso Deus, é aquele que já veio, é aquele que vem constantemente, todos os dias, e que virá numa segunda vinda. Quando vai ser? Qual é o dia da vinda de Jesus? Quem é que sabe? Nem Jesus sabe. Ele diz: só o Pai é que sabe, nem eu e nem os anjos, somente Deus sabe. Nós temos que estar preparados. A graça do Evangelho de João é um interrogatório entre o poder deste mundo e o poder de Deus. Pilatos e Jesus. Pilatos é o poder deste mundo, é o rei deste mundo. Junto com Pilatos tem toda uma estrutura, tem toda uma estratégia e tem o poder romano. Pilatos é uma pecinha dessa engrenagem de poder, mas ele se acha o reizão, poderosão. É uma peça desse poder todo.
E Pilatos representa esse poder do mundo. E ele está diante de Jesus, ele começa a interrogar Jesus: tu és rei? Jesus responde: tu estás dizendo isso por ti? Outros te dizem de mim, né? Quando a gente diz, quando a gente adora Jesus, quando a gente vem à Santa Missa, quando a gente reza, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando porque a gente experimentou Jesus, porque a gente conhece Jesus, ou porque outros falaram para a gente? Porque é preciso que a gente também faça essa experiência desse amor de Deus, para a gente ficar realmente ligado, realmente acender no nosso coração essa maravilha que é a bênção de Deus. Estás dizendo por ti ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos continua interrogando Jesus Cristo, Jesus respondendo, e aí Pilatos pergunta: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, o que fizeste? Aí Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Vejam, meus amados, que é uma guerra, uma batalha entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Nós temos um Deus, eu e você, um Senhor que é rei, mas o reino de Deus não se compara com os reis da terra. O reino de Deus é um reino de misericórdia e de amor. É um reino onde a vitória parece para o reino do mundo ser derrota, e para o reino do mundo essa vitória é um escândalo. Traduz isso para nós, padre. É muita confusão, meu Deus, esse padre está enrolado hoje. A gente pode olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, meus amores, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo pós-moderno, mundo onde as pessoas já dizem assim: não precisa mais casar na igreja, onde as pessoas dizem: não precisa levar as criancinhas para batizar, deixa depois, se crescer, se quiser batizar. Onde as pessoas dizem: para que colocar na catequese e fazer primeiro a Eucaristia? Onde as pessoas dizem: crisma, não precisa, depois, se um dia for casar e precisar da crisma, aí vai atrás. Confissão, meu Deus do céu, para quê, né? Onde as pessoas dizem para quem vem à igreja: você é um quadrado, é um retrógrado. Onde a gente vê em países europeus igrejas sendo fechadas e se transformando em bares, inclusive em pubs. E aí a gente pode pensar: acabou tudo, né? Não tem mais fé sobre a terra, o reino de Deus perdeu. Veja, para quem não conhece a verdade, isso pode ser uma notícia desmotivadora. E aí a gente pensa: não precisa mais casar na igreja, então não caso mais, não precisa mais batizar, não precisa mais fazer crisma, não precisa mais ir à missa, para quê? E aí a gente vai afastando do reino de Deus. Mas essa é uma estratégia do inimigo de Deus. Por quê? Porque a gente acabou de ler numa profecia de Daniel: seu reino não lhe será tirado, e é um reino que não se dissolverá. Jesus, quando fala, ele diz assim: eu venci o mundo. Jesus Cristo, quando chama o seu discípulo Pedro, entrega para Pedro a chave do reino dos céus, e ele diz: Pedro, tu és pedra, sobre ti vou edificar a minha igreja. O que ele diz? Vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. O reino de Deus não terá fim. Então, meus amados, você e eu, nós cremos num Deus eterno, num Rei verdadeiro, vivo, de um Rei que é Rei de um reino que não terá fim. E nós já somos vitoriosos, porque o Senhor já derramou o seu sangue. A gente leu aqui agora, ó: Jesus Cristo é testemunha fiel, o primeiro que ressuscitou, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, no Apocalipse. É um reino que não terá fim, é o reino do qual você faz parte. Quando Jesus diz: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E aí, muitos que não são da verdade escutam essas vozes, que são vozes estranhas e que querem nos dissuadir de continuarmos servindo a esse Rei, continuarmos servindo a esse Deus. Servir a esse Deus é crer neste sinal. O mundo, meus amados, que não conhece a verdade, olha para este sinal. O poder de Pilatos, poder do mundo, que é forte, olhou para esse sinal e acreditou que tudo estava perdido, que o poder do mundo tinha vencido. Mas
Neste sinal está a nossa vitória. Aí é que Jesus Cristo traz vida para cada um de nós. Aí é que Ele se torna verdadeiramente Rei do céu e da terra, derrota a morte e traz para a gente a ressurreição. Para o mundo, para o rei do mundo, que às vezes se incomoda tanto com a gente, que se incomoda tanto com os que creem, com os que querem seguir os ensinamentos do Senhor, as coisas são confusas e eles creem no poder deles, que é um poder passageiro, num poder efêmero, e deixam de acreditar nesse reino que não terá fim. Eu e você recebemos de Deus essa graça de sermos testemunhas desse reino. Para isso eu vim ao mundo, diz Jesus, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Que eu e você sejamos da verdade, que nós, além de escutarmos a voz do Senhor, também demos testemunho dessa verdade. Por isso que a igreja celebra hoje, meus irmãos queridos, também o dia do leigo. Por isso os meninos entraram trazendo as frases que nós montamos ali. Por isso tantas pessoas com a sua camisetinha, pessoal do JUFES com a camiseta do grupo de jovens, da PJ, pessoal do movimento de irmãos com as suas camisetas, os ministros com os seus jalecos. Somos homens e mulheres leigos de Deus, todos batizados. Os leigos somos nós, os batizados, que devemos dar testemunho dessa verdade. Por isso nós recebemos o santo batismo, e no santo batismo recebemos o munus comum de todos os filhos e filhas de Deus. Somos sacerdote, rei e profeta. Todos nós temos esse munus comum de sermos sacerdotes de Deus, reis de Deus, profetas do reino de Deus, para darmos testemunho da verdade. Por isso não podemos nos calar, não podemos deixar de ensinar, não podemos deixar de falar desse Deus que nos deu vitória. Quem não conhece a verdade pode se perder nos poderes do mundo, e esse poder vai passar. Já passou 2000 anos de cristianismo, só para falar nos 2000 anos de cristianismo, sem falar no antes do cristianismo. Quantos impérios, quantos reis nesses 2000 anos, quantos poderosos, quantas disputas por causa de reinos, quantos castelos erguidos, guerras mundiais, tudo isso passou. Todo esse poder do mundo passa. O reino que não terá fim é o reino de Deus, é o reino eterno, e é para lá que nós queremos ir. Que a palavra de Deus, meus irmãos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.